Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens. Estamos nos aproximando do final do ano. Esse é o quarto e último trimestre deste ano. E esta lição, como vocês sabem, estamos estudando o livro de Provérbios. Queremos já de antemão te fazer um convite muito especial. Você que ainda não é inscrito no CEADEB TV Oficial, nosso canal do YouTube, se inscreva. Ativa o sininho para você ser notificado de toda a nossa programação. Queremos também abraçar os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem, que tem sido um canal de bênçãos de Deus para todas as famílias da grande Bahia, esse estado maravilhoso, que nós temos a oportunidade de residir e de adorar o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Fica conosco e tenho certeza que você será grandemente abençoado. Eu vou para a câmera 2 aqui, presbítero Adonias, e eu quero abraçar o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, juntamente com a sua família, a sua casa, a sua esposa, a sua irmã Lourdes, toda a diretoria da nossa convenção e toda a nossa convenção estadual das Assembleias de Deus do estado da Bahia. Você que tem nos acompanhado, que Deus te abençoe poderosamente. Eu lembro para você que o tema desse trimestre é Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Essa lição que nós vamos estudar é a lição de número 3. Ela será ministrada no dia 20 de outubro de 2024, em todas as nossas igrejas. E igrejas co-irmãs também, que utilizam desse material, que é publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, e que tem sido um marco, um diferencial nas manhãs das nossas igrejas, tá? As manhãs de domingo. Esse tema que nós vamos estudar é um coração protegido, tá certo? Este tema tem o texto principal, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo número 23, que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O resumo da lição: quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos o nosso coração. A nossa aula tem 3 objetivos. O primeiro deles é apresentar o conceito bíblico de coração, tá? Coração, de acordo com a Bíblia, é a mesma coisa do que nós temos no corpo humano. Como é que se coloca isso da Bíblia? Qual o sentido dele na Bíblia? Compreender que precisamos proteger o nosso pensamento e, por fim, saber que é preciso guardar as emoções e sentimentos. O nosso texto bíblico encontra-se em Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Essa é a leitura bíblica em classe. E a introdução dessa lição, que é a perspectiva do comentarista, nessa lição abordaremos o conceito bíblico de coração e como podemos protegê-lo. Estudaremos a amplitude do termo como objetivo de responder como podemos atender o apelo dessa lição. Proteger o coração. Esse é o nosso desejo. Como fazermos para protegermos o nosso coração? Esse primeiro tópico da nossa lição, conceito bíblico de coração, nós estamos com ele dividido em 2 partes. Primeiro, compreendendo o capítulo 4 de Provérbios, e depois nós também vamos estudar sobre o coração. Vejamos então esse primeiro tópico, ou esse primeiro subtópico da primeira parte da nossa lição, compreendendo Provérbios capítulo 4. Observe que a sabedoria aparece como primazia em que o pai procura transmiti-la ao filho. Isso a gente percebe, presbítero, me ajuda aqui, que a bateria está indo embora, meu Deus do céu. Tá?
Mas vamos lá. Tá aqui, pastor. Eu já estou até consagrando Adonias, viu? Ai, Jesus. Presbítero Adonias. Então vamos lá. A sabedoria aparece como primazia em que o pai procura transmiti-la ao filho. Isso do versículo 1 até o versículo 9, nós estamos percebendo que nesses versículos a questão da sabedoria está como uma prioridade do pai que faz com que, e se preocupa com que o seu filho aprenda como administrar aquilo que tem. E o que nós temos, que precisa de muita sabedoria para administrar, é a nossa vida. Como se comportar, como andar, o que fazer, aonde ir, o que deixar de fazer, tudo isso está relacionado com a sabedoria. Tem pessoas que até têm conhecimento, têm preparo, mas não são sábias. Andam em lugares que não convém, conversam o que não convém, e tudo isso pode lhe trazer grandes problemas. Observe que a escolha entre dois caminhos, e vai estar aqui, claro, nos versículos 10 e versículo 19, do 10 até o 19, né? A escolha entre esses dois caminhos, que é o caminho da sabedoria, o caminho da insensatez, né? Como o jovem deve se comportar, e, por fim, o apelo à pureza do coração, que vai do versículo 20 até o versículo 27. É bom que você leia todo esse capítulo de Provérbios para você entender quais são os conselhos que ele transmite para aqueles que querem crescer diante de Deus. Nós nos deteremos na última sessão, agora do versículo 20 ao 27, pois as expressões coração, guardar, olhem diretamente e bem ordenados se destacam. Eu queria, Presbítero Nias, aquela sua Bíblia está por aí? Se tiver, me preste, por favor. Não está, né? Não tem nada não. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir a Bíblia aqui digital, mas você pode acompanhar na sua Bíblia física também, porque o livro de Provérbios, no capítulo 4, observe como está escrito o capítulo 4, a partir do versículo 20 ao 27, que é onde nós nos deteremos. Versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas e diante dos teus olhos, guardas dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Observem que aqui nesse trecho do versículo 20 ao 27, olha como a expressão está bem clara. Filho meu, atenda para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Então, aqui nós percebemos que é como uma mãe tratando de um filho, mas dirigindo palavras de orientação, de um pai que se preocupa com que esse filho, ao invés de ter dificuldade na vida, ele venha sobressair diante das adversidades. Coração, guardar, olhar diretamente, bem ordenados. Observe também que nos aprofundaremos mais no conceito bíblico do termo coração. Nesse capítulo, nós vamos falar um pouco mais do que é o coração do ponto de vista teológico, não do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista científico, medicinal, tá? Essa é a proposta para esse capítulo 4, do capítulo 3 da lição que estamos estudando. Vejamos então o coração, que é o segundo subtópico da primeira parte da lição. A palavra hebraica que traduz o significado amplo, que engloba coração, mente e ser interior. Quando estamos tratando sobre coração, observe que a ideia que temos aqui é que o coração vai além da questão do batimento cardíaco. Está relacionado com a sede das emoções, a mente, né? E além disso, o ser interior.
tudo aquilo que está relacionado com a alma. Quando a Bíblia está falando de coração, é algo que está mais relacionado para a questão da alma. Ela descreve a disposição interior da pessoa. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Olha só, aqui nessa câmera aqui, presbítero Adonias, a câmera de número 3, correto? Então vejamos, o coração aqui, mais do que aquele aparelho do sistema circulatório que tem a função de bombear o sangue, aqui o coração é a mente, é a parte interior que está relacionada com as emoções, tá? E eu lembro para você que na questão filosófica, quando se fala sobre o coração, se pinta algo muito interessante, uma coisa bonita, mas no fundo, o coração não tem nada a ver com aquilo que a filosofia apresenta, né? O que nós percebemos de fato que o coração é um órgão sem muita aparência física, não é bonito, mas exige e tem uma função muito interessante, que é a função de bombear o sangue nas artérias, nas veias, mas do ponto de vista bíblico, o coração está se referindo à mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós projetamos, a sede das emoções, a alma. Está falando do ser interior, aquela introspecção que fazemos para perceber como estamos agindo, o que estamos fazendo, tudo isso relacionado para o ser interior. Outra coisa, o lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Observe que está sendo relacionado com aquilo que nós alimentamos, tá? Quando nós pensamos em fazer algo, quando projetamos, tudo isso está relacionado com o pensamento de uma pessoa e com a disposição interior dessa pessoa. Ainda assim, o local em que residem as emoções do ser humano. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 4, mostra que o coração é o local onde está as emoções do ser humano residindo, armazenadas. Então observe que quando tratamos de coração, não estamos tratando de um órgão que tem a função de bombear sangue, mas sim como sede das emoções daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem acredita e daquilo que serve para nortear a vida deste homem. Do ponto de vista bíblico, é o coração que move a vontade e as ações das pessoas, isto é, a saída da vida. Quando olhamos para esse ponto de vista bíblico, vamos perceber que a nossa vontade volitiva está relacionada com o coração, mas no tocante às emoções. A sede da nossa alma é de dentro de nós que saem os pensamentos bons, os pensamentos ruins. É bem verdade que eu preciso me alimentar bem, e quando eu me refiro a alimentar bem, não é me alimentar bem no sentido físico, mas no sentido espiritual, na leitura da palavra, numa vida devocional, na prática da palavra, na oração, no jejum, na leitura de bons livros, além da Bíblia, livros teológicos, livros escatológicos, enfim, livros que nos sustentem e façam com que a nossa alma projete, almeje por coisas boas, como servir ao Senhor de coração, como servir ao Senhor em espírito e verdade. Já no segundo tópico da nossa lição, protegendo o pensamento, nós vamos falar sobre o pensamento bíblico, vamos falar sobre o pensamento protegido, e observe que o versículo 20 e 21, encontramos a palavra ou as palavras atenta e guarda, denotando uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. O que nos diferencia dos outros animais, aqui na câmera 3, o que nos diferencia dos outros animais, né? Nós somos animais racionais, os outros irracionais, é o fato de nós podermos atentarmos para as coisas, ou seja, observarmos aquelas coisas, principalmente as que são boas,
podemos atentar, observar e ainda podemos guardar. Isto mesmo, guardar nos nossos corações, guardar nas nossas mentes, na nossa alma. E isso se dá por um processo chamado de aprendizagem. A criança, por exemplo, ela vai crescendo e algumas coisas que ela vai fazendo de errado, quando o seu pai reclama, quando a sua mãe corrige, ela começa a atentar para não fazer novamente aquilo que foi feito de errado. E a partir do momento que ela vai atentando, que ela vai observando, ela também passa a guardar o ensinamento. E isso a protegerá de outros problemas maiores. Eu me lembro quando o Tiago era pequeno, meu filho, uma vez ele foi até a tomada da casa e eu falei para ele que ali não deveria mexer. Ele não se atentou para aquilo que eu falei. E, desobedecendo ao seu pai, ele pegou um grampo de cabelo, daquele que as mulheres usam no cabelo, aquele chamado misse, e colocou no orifício da tomada. Ele tomou um choque, deu um grito dentro de casa e saiu correndo: papai, tomei um choque. Eu falei o que para você? Se você tivesse atentado para a minha orientação e tivesse guardado o meu ensinamento, você não sofreria as consequências daquilo que você fez. E é isso que a palavra de Deus espera de nós, que atentemos. E o livro de Provérbios nos mostra que dos versículos 20, 21 até o 27, nós temos aqui no capítulo 4 duas palavras bem interessantes: atenta e guarda. Ou seja, observa, fica atento, preste atenção para isso fazer a diferença na sua vida. E aqui nós estamos percebendo que a denotação, né, o sentido denotativo aqui, é de uma atividade que abrange o processo racional de pensamento. O ser humano, repito, é o único que consegue pensar, raciocinar, e é por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. Um culto onde nós paramos para analisar o que está sendo feito. Precisamos ter o autocontrole, o domínio das emoções. Algumas pessoas vão até para a igreja, mas elas não conseguem segurar as emoções. E algumas começam tomando rumos que divergem daquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos orienta. Por exemplo, quando o Senhor disse para os discípulos que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia também não manda que a gente... ela diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí tem gente que não se embriaga do vinho, presbítero Adonias, mas quer se embriagar do Espírito. E começam a dizer que no Espírito podem fazer todas as coisas. Não, não é verdade. Nós precisamos ter o equilíbrio emocional, inclusive na hora de adorar a Deus, porque a ideia de atentar e guardar é para o processo racional do pensamento. É preciso pensar, ponderar, prestar atenção para o que está sendo ensinado. Às vezes estamos na igreja, estamos em um espaço, em um evento, e estamos sendo ensinados, né? Mas, mais do que receber o ensinamento, precisamos pensar, como faziam os crentes de Bereia. Eles iam para a igreja, o apóstolo Paulo ensinava, pregava, eles ouviam, iam para casa, pensavam, ponderavam, prestavam bastante atenção naquilo que estava sendo ensinado. Até para quê? Ou até porque, se fosse um ensinamento que fosse ferir os princípios bíblicos, eles não iriam praticar. Deus nos dotou de intelecto para escolher o bem, o caminho da vida. Logo, a Bíblia e a fé cristã não anulam o intelecto, mas o direcionam segundo a ação do Espírito Santo. Essa parte de intelecto inteligível é a parte que nos distingue dos outros animais. E por isso, Deus nos capacita com esse intelecto para que a gente possa escolher bem o caminho. A Bíblia diz, lá no livro de Deuteronômio: eis que hoje te proponho a vida e a morte. 2 caminhos. E o que é que você tem escolhido? Qual caminho você optou? Qual caminho você preferiu? Se nós atentarmos para a Bíblia, o caminho será o caminho de paz, o caminho de vida e não o caminho de morte.
Observe que a Bíblia e a fé cristã não anulam o intelecto. Pelo contrário, a Bíblia e a fé cristã nos direcionam. A Bíblia e a fé são a bússola que vão dirigir os nossos passos. Então, precisamos estar atentos, porque o intelecto não é anulado pela Bíblia e pela fé cristã, mas direcionam segundo a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que se utiliza da palavra para nos inspirar, para que o nosso intelecto, ao invés de servir como destruição, sirva de bênção para todos nós. Vejamos ainda o pensamento protegido. Ora, como proteger o pensamento? É a pergunta que se faz. Se a sabedoria é o meio pelo qual eu tenho o controle sobre as minhas emoções, para que as minhas emoções não sejam destruidoras, então, como eu devo proteger esse pensamento? A melhor maneira de fazer isso é a disciplina na meditação bíblica. Câmera 3, presbítero Adonias. Vamos lá? Escuta bem. Qual foi o último dia que você leu a Bíblia? Qual foi o último dia que você parou para tirar a manhã jejuando, consagrando, falando com Deus em uma vida devocional? Qual foi a última vez? Atente-se e perceba que a única forma de nós protegermos o nosso pensamento é através, única e exclusivamente, da disciplina na meditação da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus para ser santo, pratique para ser salvo. Essa é a recomendação. Ainda assim, presbítero Adonias, na câmera 2, atentar e guardar a palavra de Deus passa pela leitura, reflexão e memorização do texto bíblico. Não tem como eu atentar e guardar a palavra se eu não a conheço, se eu não a leio, se eu não faço uma memorização dos textos bíblicos. E eu lembro-te que o que te leva à memorização é a repetição. Em alguns casos, vai ser necessário que você saia falando em voz alta, dentro de casa, dentro do carro, os vidros fechados, e você falando, repetindo, para que você possa memorizar. Eu me lembro quando eu estava estudando no ensino médio, tinha uma época da minha vida, presbítero, que eu não suportava a disciplina de matemática. Números não era comigo, definitivamente não era comigo. E quando o tempo foi passando, eu percebi por que é que eu não gostava dos números. Na verdade, eu não gostava das ciências exatas, porque eu não sabia tabuada, não sabia multiplicar. E como eu não sabia multiplicar, automaticamente eu ia ter dificuldade em divisão, em potenciação, em radiciação e por aí vai. Física, meu Deus do céu, era um pavor. Até que um dia, presbítero Adonias, eu não sei se contigo era assim, que o presbítero Adonias tem TDAH, né, presbítero Adonias? Ele não para. Mas assim, até que um dia eu memorizei a tabuada. E a partir dali, os meus problemas foram solucionados. Tem pessoas que não conhecem a palavra, que não praticam, que não memorizam, mas faça isso. Atente e guarde esta palavra. Faça a reflexão diária e memorize os textos bíblicos. Quanto mais os valores divinos dominarem o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontade serão influenciados por eles. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu escuto canções, músicas que são cristãs, que não são ímpias, tudo isso vai fazer com que as minhas emoções, os meus sentimentos, sejam influenciados por aquilo que eu estou ouvindo. Às vezes eu me pergunto, o camarada passa o dia todo no trabalho, na faculdade, na escola, ouvindo tudo que é música que não presta, mundana, secular, e de noite ele vai para a igreja. Como ele vai chegar na igreja para apresentar um culto racional? Se na sua mente, no seu subconsciente, estão as músicas que não adoram a Deus. As músicas que, por sinal, foram feitas com cunhos sentimentais, amorosos, de paixão de homem por mulher, de mulher por homem, e assim sucessivamente. Observe que o que vai fazer com que eu seja influenciado por Deus é o tempo que eu invisto meditando nos valores divinos, né? E isso, consequentemente, controlará as minhas emoções, os meus sentimentos e as minhas vontades. Vejamos, então,
o tópico 3, Presbítero Adonias, protegendo os sentimentos e as emoções. Nós vamos falar sobre emoções e sentimentos, e ainda falaremos sobre emoções e sentimentos protegidos, tá? Vejamos então emoções e sentimentos. Os versículos 22 e 24 mostram que a sabedoria é vida e saúde para o corpo e traz retidão à boca e virtude dos lábios. Deixa eu ler o versículo 22 a 24 do capítulo 4 aqui de Provérbios. Vejamos, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu repito, quando está falando de guardar o coração, não está se referindo a guardar o coração como o órgão que tem a função de bombear o sangue, mas guardar o coração, a sede das emoções, a parte interior do homem. E ele continua, desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. É isso que nós percebemos aqui, que os versículos 22 e 24 estão falando da sabedoria, e essa sabedoria traz vida e saúde. Quando eu sigo aquilo que está sendo recomendado aqui pelo escritor de Provérbios, eu vou ter a possibilidade de viver mais, de ter uma melhor saúde, tá? Porque esse é o desejo de Deus para os homens. Eu vou ter vida, saúde para o corpo, vou ter retidão, tá? A boca e virtude aos lábios. E bem-aventurado é aquele que sabe ouvir e guarda as palavras deste livro. A Bíblia nos garante que seremos homens sábios. As palavras da nossa boca e ações do nosso corpo têm a ver com o equilíbrio entre as nossas emoções e sentimentos. E precisamos ter esse equilíbrio entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu acredito e como eu exponho esses sentimentos. Tem pessoas até que amam, mas não sabem externar esse sentimento. Tem pessoas até que estão passando por uma crise e não sabem como externalizam. E isso pode ser prejudicial para essa vida, para essa saúde. A emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração que provoca impacto em nosso comportamento. Então observe que nesse estado mental intenso, que são as emoções, nós temos aqui algo interessante que é a explosividade, né? E essa explosividade pode trazer a ira, a tristeza, o medo, desprezo, alegria. Observe que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Precisamos ter o controle, porque o homem irado ele é capaz de incendiar uma cidade e depois perceber que ele fez o que não devia. Já o sentimento, porque eu tenho aqui emoções e sentimentos, já o sentimento é um estado mental menos intenso e menos explosivo, porém suave e duradouro, como por exemplo, o amor é um sentimento. O amor não é emoção. A gratidão é um sentimento. A compaixão é um sentimento. A felicidade, a decepção, a solidão. Observem que o sentimento, além de ser suave, agradável, ele é duradouro. Porém, aquilo que nós temos como uma emoção, observe, por exemplo, a paixão. A paixão é uma emoção. E essa emoção, ela é doentia. Volta e meia, presbítero, percebemos nas páginas policiais que alguém cometeu um crime passional. Que crime é esse? É o crime motivado por uma emoção chamada paixão. Ela tem durabilidade de 2 anos, de acordo com os pesquisadores, e o final de toda a paixão, ela é destruidora. Alguém diz, se esta mulher não é mais minha, não é mais de ninguém. Se esse homem não me pertence mais, também ninguém vai poder tê-lo. E vai lá e comete um suicídio, ou antes do suicídio, vai lá e comete também o assassinato de alguém. Observe que as emoções, elas podem ser prejudiciais. Já os sentimentos, eles podem ser suaves, melhores e mais duradouros. Vejamos ainda, emoções e sentimentos protegidos. Elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação, tá? As emoções. Por que autopreservação? Porque o problema é que elas
é que se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibra. Então, por exemplo, o medo pode virar pânico. Então, eu preciso ter o autocontrole, e é por isso que um dos frutos do Espírito do crente é o quê? O domínio próprio. O domínio próprio faz com que eu tenha um certo cuidado para não cometer os exageros. Eu não posso, por exemplo, ter medo demasiado para que isso não vire amanhã um pânico, tá? Algumas pessoas têm tanto medo de algo que se tornou um pânico. Tem gente que não pode entrar no elevador, que ele fica desesperado, não pode subir em lugar alto. Por quê? Porque o medo passou de uma emoção para algo que ficou mais grave na vida daquela pessoa. A tristeza vira uma depressão. Tem pessoas que, porque perderam algo na vida, de repente, fez com que a tristeza passasse a ser uma depressão. Ô, Jesus, quem chegou aqui foi Natan, que bênção, viu? Deus te abençoe, viu, Natan? Rapaz, esse homem é uma bênção, viu, Donias? Vamos lá, gente. Então, por fim, a ira, ela pode virar uma cólera também. E toda vez que ela passa de um estágio para o outro, dessa magnitude, as consequências são consequências horrendas para a vida daqueles que não sabem administrar essas emoções. Biblicamente, devemos equilibrar as nossas emoções e protegê-las, cultivando sentimentos virtuosos, cuja porta de entrada é o amor. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a caridade e a esperança e o amor. Mas de todas essas aqui, o amor é o principal de todas as outras. É através do amor que eu trato bem as pessoas, é através do amor que eu me comporto bem diante das pessoas, tá certo? Se eu fizer com que o amor seja cultivado dentro de mim, eu com certeza, eu serei equilibrado nas minhas emoções. Assim, o nosso coração estará protegido. Uma forma de proteger as minhas emoções é cultivando sentimentos que são virtuosos, né? E quais são esses sentimentos virtuosos? O amor, o desejo de ajudar o próximo, né? A capacidade de perdoar, de liberar perdão, são sentimentos virtuosos. Aleluias! Que Deus nos ajude. Chegamos ao final da nossa lição, o último tópico, protegendo a vontade. Tem uma aguinha aí, pastor? O previdor tem? Se tiver, é de Deus. Natan, me servir? Chega aqui, Natan. Isso. Natan, uma bênção, meu irmão. Glória a Deus. Gente, enquanto se aproxima o nosso coffee break hoje, uma águazinha, tá? Eu queria mandar um abraço para todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, que têm nos acompanhado, têm estado conosco. Deus te abençoe. Adonias, essa daqui, a 3? Vamos para 3? Fica nessa daqui mesmo? Então vamos para 3 aqui, ó. Isso. Aqui eu fico mais bonito, Adonias. Tá fugindo de compromisso, Amarão? Natan, é nessa 3 aqui, essa câmera 3 eu fico mais bonito, né? Pronto, Natan concordou, tá vendo, Adonias? Eu acho que aí você não está querendo me ajudar, viu? Mas vamos lá. Ainda bem que Natan não usa óculos. Gente, eu quero uma água, viu? Por favor. Tem café? Então pronto, eu vi um cappuccinozinho, de Deus. Deixa Deus te usar, depois deixa Deus te usar, viu, Natan? Então, gente, um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo constantemente. E você que é aluno, não perca a Escola Bíblica Dominical. Convida mais irmãos para que estejam. Pode vir aqui. Natan, irmãos, é uma bênção, viu? Chega aqui, Natan. Aqui, irmãos, quem é Natan aqui, ó? Servo do Senhor abençoado. Dá um alô para os irmãos aí, Arão. Filho do pastor Lucas, tá? Paulo Lavrado. Paulo Lavrado. Terra boa, né? Então, irmãos, você que está indo à Escola Bíblica Dominical, convida mais um irmão, mais uma irmã, para que possa estar lá para aprender a palavra do Senhor. Tá certo? Vamos lá, presbítero Adonias. Protegendo a vontade. Vamos ver a vontade e as saídas da vida e ainda a vontade protegida. A vontade e as saídas da vida. O que falamos e fazemos
são consequências do que cultivamos no nosso coração. Verdade. Tem uma frase que é uma máxima que eu acho muito interessante, que diz assim, ó, eu sou senhor dos meus pensamentos, mas eu sou escravo das minhas ações. Eu sou escravo daquilo que eu faço. Então, o que falamos e fazemos são consequências daquilo que cultivamos. Tem pessoas que, ao invés de orarem, ao invés de meditarem na palavra, de jejuarem, de cultivarem, estão se alimentando de coisas que não agradam a Deus. Eu te pergunto, alguém que passou o dia ouvindo música mundana no trabalho, na escola, na faculdade, andou o dia todo com amigos que falam palavrões, com colegas que andam xingando. Essa pessoa, quando vai ao culto à noite, como é que está o seu coração? O seu coração está propenso para a adoração ou está propenso para a murmuração, para os questionamentos? Então, tudo que nós falamos e fazemos são consequências daquilo que nós estamos cultivando. Cultive uma vida de devoção a Deus, de oração, de jejum, de louvor a Deus e tenha certeza que a sua vida será abençoada. Nossa boca falará o que está no nosso coração. Nossos olhos olharão de acordo com o que está no coração. Nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados de acordo com o que está no nosso coração. Isso está em Provérbios capítulo 4, versículo 24 a 27. Quando o meu coração, ou seja, as minhas emoções, estão voltadas para a prostituição, automaticamente, tudo que eu fizer vai voltar para a prostituição. Quando eu estiver, ou se eu estiver com os olhos voltados para aquilo que está dentro do coração, automaticamente tudo que eu for olhar, estarei olhando para aquilo que não agrada a Deus. Portanto, a nossa boca falará o que está no nosso coração. Os meus olhos também olharão para aquilo que está no meu coração, enraigado. Que Deus nos guarde. A Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Mas se os meus olhos forem trevas, quão densas trevas será a minha vida? Que Deus possa nos ajudar e que a gente possa alimentar a nossa alma de boas e poderosas e maravilhosas virtudes. Nossa vontade e ação serão boas se o nosso pensamento e sentimentos forem bons. Já diz o ditado que, nessa câmera aqui, a câmera 3, já diz o ditado que essa câmera é diferenciada, olha para isso que... esse Adonias é uma bênção, tá, gente? Então, já diz o ditado que nós que estamos... Eu até perdi o raciocínio agora, meu Deus. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Se nossa vontade e ação serão boas, se o nosso pensamento e sentimento forem bons. Quando eu tenho o sentimento, quando eu tenho os pensamentos bons, automaticamente as minhas ações serão boas. É diretamente proporcional. Quando eu estou me alimentando da palavra, quando eu estou orando, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido com Deus eu me torno. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno humano, mais eu me preocupo com as pessoas. Quanto mais eu me distancio de Deus, automaticamente eu passo também a não olhar para esse outro lado das pessoas. Deixa eu te fazer uma revelação. Nós temos um trabalho aqui em Salvador dentro do presídio dos Cáceres. E eu estava visitando uma unidade prisional aqui em Salvador, e essa unidade prisional, ela tem os chamados cabeças caras. É a unidade de segurança máxima. E uma coisa, o diretor me disse, ele me disse o seguinte: pastor, todas as vezes que a tua igreja sai daqui, eu não posso negar, eu não posso deixar de reconhecer que o clima aqui dentro dessa unidade muda. O semblante dos presos, a forma de tratá-los, a forma como eles nos tratam, tudo muda. E por que que muda? Muda porque a palavra de Deus foi pregada. Então, os sentimentos deles se tornam bons, as ações deles se tornam boas, eles ficam mais suscetíveis aos ensinamentos, ficam menos arredios, ficam menos agressivos. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma. E é isso que o livro de Provérbios está nos ensinando, presbítero Dias, no capítulo número 4.
Vejamos também a vontade protegida. Romanos capítulo 8 nos ensina que a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. E os que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Quem é filho de Deus vai ser guiado pelo Espírito Santo. Observe que a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduz a vida do crente é o Espírito Santo de Deus. E o que nos diferencia como filhos de Deus dos filhos do diabo é sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo o que glorifica ao Senhor Jesus. Está lá em João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Deixa eu ler esse texto para vocês rapidamente. E observe como a Bíblia é maravilhosa. Porque João, no capítulo de número 16, olha o que é que ele nos apresenta. 16, versículo de número 13 e 14. Quando vier, porém, aquele que o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Isso Jesus está falando a respeito da vinda do Espírito Santo. Estava ensinando os discípulos. E é isso aqui que hoje nos direciona o Espírito Santo. Outra coisa, tudo está no coração, começando pelo pensamento, passando pelo sentimento e chegando à vontade. O coração é que vai fazer toda a diferença. E eu volto a dizer, não é o coração o órgão que bombeia o sangue, é o coração a sede das emoções, a nossa parte intelectual, a parte de intelecto, a parte inteligível do homem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos ter o nosso coração guardado para que as nossas vontades estejam protegidas. Chegamos então ao final dessa aula, presbítero Adonias, com a conclusão, dizendo para você o seguinte: é muito significativo quando nas páginas neotestamentárias o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É como se o Senhor estivesse falando: ame ao Senhor com todo o seu pensamento, sentimento e vontade, que essas faculdades humanas estejam plenamente coerentes entre si para amá-lo. Quando isso acontecer, nossos pensamentos, alinhados com o reino, ordenarão os nossos desejos que perpassarão a nossa vontade, manifestando-se em nosso comportamento. Assim a sabedoria estará internalizada dentro de nós e o nosso coração estará protegido. Que Deus possa nos ajudar. Aqui, ó, isso. Que Deus possa nos ajudar e que possamos ter um coração guardado, protegido pela palavra do nosso bom Deus. Ó, se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta, tá certo? Eu, presbítero Adonias, o Labareda Natan, assim, se Deus nos permitir, tá certo? Deus te abençoe, até lá, fiquem todos com Deus, um grande abraço. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.